Olá, estamos aqui para mais um café epistemológico e o nosso café hoje é mais para um café com a natureza. Então, ao invés de tomar o café, eu vou deixar que você contemple esta natureza que no nosso café é epistemológico, né? Não sei se existe, mas poderia ser um café naturológico, café com a natureza. E eu sou o Dr. Dagon, sou psicocientista, sou criador do método psicoanalítico dagoniano, que trata sobre a epistemologia da alma, a psicologia da alma e a epistemologia psicoemo-espiritual. Todas as vezes que me reporto como Dr. Dagon, quero dizer que título é o menos importante para mim, ou para eu estar usando, não me traz nenhum, assim, não tem, assim, nenhuma necessidade, mas quer dizer que eu uso porque realmente eu tenho doutorado e pós-doctor e às vezes eu uso o título para as pessoas saberem do que eu estou a falar, não estou falando de qualquer jeito, né? Eu, desta feita, quero falar sobre a memória genética. É uma coisa milenar, mas ainda pouco explorado. Ela faz parte do nosso trabalho, do nosso método psicoanalítico dagoniano, em que trabalhamos com a psicologia da alma e a epistemologia psicoespiritual. E não podemos deixar, tem um capítulo de nosso livro que está em análise para ser publicado, que fala sobre o método. Ele está tratando sobre essa questão da memória genética. A memória genética ela existe desde que a humanidade existe, né? Nós estudamos sobre as genealogias, sobre todos os princípios, e é importante dizermos que nós sempre recorremos do livro mais antigo. Eu me lembro, certa vez, de uma aluna do curso de filosofia, era minha aluna de pós-graduação, e ela estava contando que uma certa vez o professor dela da universidade, onde ela estudava, era num outro estado, não o nosso aqui, disse que pediu aos alunos que estava dando ponto para o aluno que levasse o livro mais antigo que existia. Aí muitos procuraram, foram em biblioteca, foram essas coisas, levaram vários livros antigos. Aí ele estava dizendo que admirava muito o estudante de filosofia, tudo. Não atentaram para o livro mais antigo. O livro mais antigo que temos é a Bíblia, são os escritos hebraicos, escritos são milenares. Então, independente de se você de religião, nunca falo de religião, mas independente disso, é interessante que você saiba. Por isso que nós recorremos do livro mais antigo, onde fala da natureza humana, da criação humana, e por isso nós temos, como cientista, psicocientista, nós buscamos as origens. Por isso que eu trago para você sempre, tenho abordagens a miúde e faço abordagem nesse tema. Mas a memória genética, ela é passada quando eu falo do mistério da fecundação, naquele mistério da fecundação, onde os cromossomos se encontram, os masculinos e os femininos, trazendo toda uma carga genética para aquele novo ser que é formado, independente de ser homem ou mulher. Ele recebe 23 cromossomos femininos e 23 masculinos. Então eles são, neste momento, o mistério da memória genética ele é formado. Ou seja, nós trazemos dos nossos antepassados coisas que nós não temos a mínima ideia do que possa ser. Muitos comportamentos eles são atribuídos de uma forma inconsciente à memória genética. Quem trabalhou isso teve assim um foco, uma luz sobre isso, ele não usou esse termo, mas ele já teve uma luz sobre o tema, que foi o Dr. Carl Jung, que foi um contemporâneo de Freud, já em 1912, no século passado, portanto, há mais de 100 anos, ele já falava sobre o inconsciente coletivo, né? Onde que as pessoas
tem contato através do inconsciente coletivo, diria que nós somos um inconsciente. Eu sempre explicava isso para os meus alunos da universidade. Eu sou um inconsciente que tem um contato com um grande inconsciente, que ele é chamado de inconsciente coletivo. Então, a memória genética, ela trabalha dentro dessa dinâmica, porque nós temos contato com os nossos antepassados, que muitas das vezes não, que nós não conhecemos, mas trazemos a memória genética deles em nossa memória pessoal. Então tem coisas, aquela situação do déjà vu, ou uma sensação de você estar no lugar e já ter visto aquilo, já ter passado por aquela situação, pode estar relacionado à memória genética. Muitas das vezes também dentro desse grande inconsciente coletivo, nós conectamos com o inconsciente coletivo em outros inconscientes que já viveram situações semelhantes. É muito comum também dentro da memória genética nós termos contatos, ter memórias, viver coisas que nossos antepassados viveram e temos isso dentro da nossa memória sem que possamos perceber. Vou citar um fato muito interessante, que já citei, isso é um livro meu, onde para mim foi uma surpresa muito grande. Meu pai já falecido já há muitos anos, a minha filha não o conheceu, ela estava com aproximadamente 7 anos e ele já havia falecido antes dela nascer. Ela estava no banco de trás, eu estava dirigindo, eu comecei a pensar, né, ter muita saudade dele e quando eu olho para o retrovisor, minha filha estava descendo lágrimas, ela estava chorando. Eu a perguntei o que tinha acontecido. Ela disse que estava com saudade, deu saudade do vovô, uma pessoa que ela nunca tinha visto. Mas como é isso? Através da minha memória, do meu consciente ou do meu inconsciente, né, do consciente emocional, intelectual, espiritual, eu estava pensando nele. Como ela era muito ligada ao meu consciente, inconsciente e o consciente, todos na tríplice dimensão, ela capta aquilo que eu estava pensando. Então, nesse mistério, nesse processo de memória genética, ela sente saudade dele. Tanto é que ela fazia muitos gestos que ele fazia, sem nunca ninguém ter ensinado. Era 4, 5 anos. Eu pedia para fazer algum gesto semelhante que o vovô fazia, e ela fazia igual. Por quê? Porque eu vi isso, eu passei por isso, estava em minha memória. Então eu passei para ela dentro da minha memória genética, nesse processo fecundatório, nos meus cromossomos, eu passo isso para ela. Esse tema é um tema muito inesgotável. Eu só estou passando aqui umas pinceladinhas para que quando isso estiver mais divulgado, através do curso, através da formação que vamos dar do método psicoanalítico dagoniano, para médicos, psicólogos, para pedagogos, para liderança, para líderes religiosos, enfim, para aquelas pessoas que buscam um maior conhecimento de si mesmo. Nós vamos estar também trabalhando essa questão da memória genética. Eu sei que é um tema bastante complexo, ele não é tão simples assim, mas nós vamos esmiuçar, nós vamos divulgar, nós vamos colocar isso de uma forma bem simples, para que todos possam entender. Eu convido a você para inscrever em nosso canal, para que possamos continuar tomando esse café epistemológico juntos, principalmente o café tão gostoso, né? Um café com a natureza, que é um café diferente que estou fazendo nesse dia de hoje. Até o nosso próximo encontro.